Você sabe o que é o acidente vascular cerebral, conhecido como AVC? Ele representa a segunda causa de morte e a primeira de incapacidade no Brasil, de acordo com a Academia Brasileira de Neurologia. A Organização Mundial de AVC prevê que 1 em cada 6 pessoas terá o problema ao longo da vida. Bom, e para comentar esse assunto, eu recebo agora o neurologista, o Dr. Roger Taussig Soares, que é especialista em cognição e comportamento. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A população tem poucas informações, pouco sabe sobre essa questão do AVC, principalmente os sintomas que antecedem essa doença, né, doutor? Ou seja, o AVC, ele apresenta sinais. A primeira coisa a saber é que o acidente, como a gente chama de acidente vascular cerebral, não é exatamente um acidente, porque ele é previsível e prevenível. A gente sabe quais são os fatores que levam a pessoa a ter uma alta chance de ter um AVC. Então, a primeira coisa é informar a respeito dos riscos, dos fatores de riscos. Quais são? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, tabagismo e predisposições familiares, além da idade. De todos esses, somente a idade é irreversível. Não dá para mudar. De resto, a gente pode interferir e diminuir a nossa chance de ter um problema tão avassalador quanto o AVC. Existem tipos diferentes da doença, doutor? Existem 2 tipos principais. O acidente vascular do tipo isquêmico, em que a gente tem um entupimento de uma artéria que leva o sangue para o cérebro, e aí a área que estaria sendo irrigada deixa de receber o sangue junto com a glicose e o oxigênio e acaba morrendo. Esse é o tipo isquêmico. E o segundo tipo é o tipo hemorrágico, em que tem uma ruptura de uma artéria ou de uma parte do tecido cerebral, formando um coágulo ou um sangramento em volta do cérebro. Os hemorrágicos correspondem a 15% do total de AVC. As pessoas se preocupam tanto, por exemplo, com aneurisma, mas a chance de ter um aneurisma é muito menor do que você ter um AVC por causa de cigarro, por exemplo. Bom, quais as sequelas? Ele sempre deixa sequelas? Quais são essas sequelas que o AVC pode causar? O AVC pode ser fatal, dependendo da localização e da extensão, e pode deixar qualquer tipo de sequela focal no cérebro. Se comprometer a área da linguagem, por exemplo, pode deixar uma dificuldade de fala ou de compreensão daquilo que é lido, escrito ou falado. Pode causar perda de força, normalmente de um lado do corpo, em geral mais do lado direito do que do lado esquerdo, por causa da dominância cerebral. A artéria do lado esquerdo recebe mais sangue, então um pedaço de coágulo que sai do coração, por exemplo, tem uma maior chance de ir para o lado esquerdo. Então, a hemiparesia, que é a fraqueza do lado, é mais do lado direito. Mas pode comprometer, por exemplo, a coordenação, pode afetar a visão, se comprometer o lobo occipital, que é a parte de trás do cérebro, responsável por essa função. Enfim, cada área do cérebro vai gerar um tipo de sintoma que pode ficar como sequela. Agora, o AVC, ele acomete as pessoas mais velhas, mais novas? Qual que é essa relação com a idade? A frequência é maior quanto maior a idade, mas nós temos também pessoas jovens com AVC. E isso tem aumentado a frequência no nosso país, o que é uma preocupação para todos nós. A gente tem dados mostrando que a população abaixo dos 45 anos aí com AVC tem crescido, né, doutor? Qual que é a causa principal? A principal causa são os hábitos de vida, o estilo de vida. Né? O sedentarismo, a falta de exercício físico, a obesidade que está cada vez maior, as pessoas comem mal em quantidade exagerada. O aparecimento da diabetes e da hipertensão, muitas vezes como consequência da obesidade, que agora comete inclusive as crianças. Né? Então, nós temos crianças obesas, crianças diabéticas, que poderiam não estar se tivesse um estilo de vida diferente. E aí vem o risco maior de desenvolver AVC e outros problemas vasculares, infarto do miocárdio, por exemplo. Crianças também podem ter o AVC? Também podem ter AVC. É mais raro, acredito. É mais raro, mas tirando esses fatores de risco que eu falei, que estão muito frequentes, a gente tem algumas predisposições genéticas, como a facilidade de formar coágulos no cérebro ou nas veias, em qualquer lugar do corpo, são chamadas trombofilias. Essa é uma questão genética, é menos frequente, mas é uma das coisas que a gente procura, assim como inflamações no sistema nervoso central, quando a gente vê um jovem abaixo de 30 ou de 40 anos tendo um AVC. A gente sempre procura alguma coisa a mais, mas esses fatores de risco de idosos
tem aumentado entre os jovens. Olha, segundo um ranking aí publicado no ano passado pela empresa britânica ZipJet, São Paulo aí está entre as 15 cidades mais estressantes para se viver no mundo. O estresse também pode contribuir para o aparecimento de um AVC? Com certeza, né? O estresse, ele aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, aumenta a dificuldade de seguir um programa de vida saudável, aumenta a dificuldade de se manter em dia com os remédios, com as medicações que a gente tem que tomar para prevenir outras doenças e afeta o sono, né? As pessoas com problemas de sono, com apneia obstrutiva do sono, têm mais chance de ter acidente vascular cerebral. O modo de vida estressante da nossa cidade predispõe ao sedentarismo, que também é um fator de risco. Ou seja, é um conjunto de fatores que favorece a gente ter maus prognósticos, assim dizer. A poluição, doutor, a gente tem aqui São Paulo, é uma cidade muito poluída. A poluição pode contribuir de alguma maneira também? A poluição contribui, mas não de modo tão expressivo. Nós temos a poluição contribuindo para algumas doenças do sistema nervoso central. Por exemplo, a doença de Parkinson parece ter alguns fatores ambientais que favorecem ao seu aparecimento. Em relação ao AVC, a poluição do ar pior que tem é aquela que a gente inala diretamente, o cigarro, né? E uma coisa importante é o narguile, que tem sido utilizado tanto por jovens, às vezes até por adolescentes que não estão na idade de se expor, com aquela ideia de que não tem risco. E uma sessão de 60, 80 minutos de narguile corresponde a mais de 100 cigarros. Então, as pessoas estão se expondo a esse tipo de poluição sem se dar conta do perigo que ela representa. Tá certo. Doutor, uma questão importante também, o que fazer em um caso de AVC, né? A gente sabe, acho que o atendimento tem que ser rápido, né? Exato, importantíssimo, né? Porque o acidente vascular cerebral, ele pode deixar sequelas muito graves e elas podem ser minimizadas com o tratamento precoce. Se a pessoa chegar no hospital até 3 horas da instalação do AVC, ela tem chance de receber um tratamento tipo a trombólise endovenosa ou intra-arterial, ou mesmo a retirada, através de um catéter, retirar o trombo que está obstruindo a artéria. Ela precisa reconhecer se tem uma alteração no rosto, por exemplo, o rosto fica torto, perda de força no braço, alteração da fala ou alteração da coordenação. Teve qualquer um desses sintomas de instalação súbita, procurar imediatamente o pronto-socorro ou chamar o SAMU. Né? O resgate, ele está preparado para levar para o hospital com as melhores condições de dar o atendimento precoce para o AVC. Porque não basta ir para qualquer hospital, tem que ser um hospital que esteja gabaritado para dar esse tipo de atendimento. É importante que as pessoas ao redor também tenham conhecimento, às vezes, para dar um auxílio, né? A pessoa, quando está sofrendo AVC, normalmente tem a condição de ligar? Depende da intensidade. Depende da intensidade. Numa intensidade maior, ela não vai ter como se socorrer, né? Mas viu o sintoma, imediatamente correr para o hospital que tem a capacidade de atender. Só para a gente finalizar, doutor, como que a doença é tratada aqui no Brasil, em termos de políticas públicas? Existe uma conscientização e um empenho de todos os governos, cada vez maior, de fornecer as condições necessárias para o atendimento do acidente vascular cerebral agudo. Mas nós ainda estamos muito aquém do desejado. Enquanto outros países, como a Espanha, por exemplo, mais do que 15% dos casos de AVC recebe o tratamento agudo em menos de 3 horas, aqui no Brasil a gente tem, eu acho que menos de 1% na rede pública recebendo esse tipo de tratamento. Às vezes falta neurologista, falta tomografia, falta medicamento. Tá certo, doutor. Há muito que melhorar. Com certeza. O senhor gostaria de deixar algum contato? Eu estou à disposição para quem quiser entrar em contato com a gente pelo site www.doutorcerebro.com.br. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês.